A oposição vai se organizar em torno da elite financeira brasileira, não é nem da econômica, da elite financeira brasileira. A estrutura fascista parece que ruiu, apesar da manifestação do ex-vice-presidente, o general Mourão, no apagar das luzes, tentar ali criminalizar Jair Bolsonaro, retirar as Forças Armadas e se colocar como novo líder dessa oposição, esse processo não deve prosperar, não. Mourão não tem a confiança desses grupos políticos. Mourão não ficou marcado por uma ação correta, equilibrada durante o período que foi vice-presidente, ele ficou marcado por lacunas de ação, em vários momentos ele simplesmente se calou pelo que estava acontecendo, e depois, no finalzinho, apareceu num ato extremamente mal visto, atacando, inclusive, o próprio presidente que o tinha colocado lá. Então, de alguma maneira, Conde, essa oposição vai se reorganizar sobre ou junto com o capital financeiro. E veja que a Bolsa de São Paulo hoje já inicia com queda de 3%. Né? Então, nós temos aí a demonstração muito clara de que assim que o Haddad começou, o presidente Lula, por exemplo, bloqueou todos os processos de privatização, e o Haddad veio a público dizer que é necessário que nós que nós possamos corrigir os erros que tinham sido cometidos no governo anterior. E não é só não são só os erros advindos diretamente do excesso de gasto, mas também todos a gestão econômica o Haddad criticou. E imediatamente o sistema financeiro já entrou em processo de desespero nessa situação toda. Então, assim, a oposição vai se organizar em torno deles, né? Acho que ela deve arrefecer em termos de violência social, mas deve se fortalecer em termos de unidade política de ação. Agora, a questão é saber quem serão os novos líderes nisso. Certamente o Mourão não está entre eles e o Valdemar da Costa Neto também não. Não? E o Bolsonaro que fugiu para os Estados Unidos, como é que vai ser? Aliás, Bolsonaro se transformou rapidamente numa coisa do passado. Você concorda com essa leitura, meu querido Fernando Horta? Sim, sim, sim. O Bolsonaro ele se destruiu, né? O Bolsonaro se destruiu. O Bolsonaro conseguiu nos últimos vamos dizer ali, nos últimos 60 dias em que ele tinha um espaço para se fortalecer como liderança de oposição, ele se calou esperando até o dia 30 um golpe de Estado. Quando esse golpe não veio, ele ficou profundamente depressivo e passou então a romper com seus aliados imediatos e deixou em grande medida para a maior parte dos seus seguidores a percepção de que não teve coragem suficiente para fazer o que eles esperavam e o que o próprio Jair Bolsonaro prometeu o tempo inteiro que ia fazer, quer dizer, uma ruptura institucional à força, não interessava quais eram as condições para que isso fosse bem sucedido ou não. Ele nunca, o Jair Bolsonaro nunca no seu fazer política jamais deixou colocado para os seus cidadãos, para os seus apoiadores, que haveria algum cálculo político para fazer, que haveria algum cuidado. Não, o plano sempre foi, ou eles obedecem ao que a gente tem a dizer, ou eles serão literalmente atacados, nós vamos passar por cima deles de qualquer forma. E quando isso não acontece, ele se esvai. Então, eu acredito que, de alguma maneira, esse bolsonarismo some do Brasil nos próximos meses, deve passar para um grupo mais agressivo e radical, que deve continuar fustigando a gente aí com essas ameaças terroristas para lá e para cá, mas politicamente eu acho que ele não vai ter força suficiente para se organizar. E vamos ver surgir ou ressurgir das cinzas essa oposição centrada, vamos dizer assim, nesse agrupamento mais ligado ao capital financeiro, que a partir de agora deve vocalizar a oposição direta ao governo, conforme as mudanças econômicas forem acontecendo. Fernando Horta, quer dizer que é uma excelente notícia para o governo Lula. Se a oposição se resumir à defesa do teto de gastos, ela não vai se dar muito bem, não, né? Mesmo com todo o apoio dos veículos tradicionais de imprensa, que eu tenho até minhas dúvidas, porque eles estavam celebrando ontem a posse do Lula como se fosse uma coisa maravilhosa. Não, todos celebraram, maravilhoso. Maravilhoso ter vencido o Jair Bolsonaro. A questão é que virou o ano, né? Quando vira o ano, vira tudo. As coisas são hoje diferentes. Hoje, a oposição que vai se fazer são aos planos econômicos do governo. Já já vai começar a surgir o questionamento do porquê que pararam as privatizações, já já vai surgir o questionamento sobre Petrobras, assim que a gente descobrir qual o plano do senador João Paul Prates aí para organizar a questão do preço, das ações,
questões do papel da Petrobras no sistema econômico brasileiro. Então, logo essas coisas começarem a acontecer, novas bandeiras vão começar a surgir. O que é importante perceber é o seguinte, aquelas bandeiras de costumes, aquela pauta de costumes, aquela pauta reacionária, aquela pauta por armas, essas pautas todas serão enterradas e nós vamos voltar a conhecer, voltar a perceber diariamente essa discussão sobre a questão econômica, a questão financeira, que essa sim se mantém inalterada. E o governo Lula sabe lidar com ela, né, Conde? O governo Lula sempre soube lidar com essa situação, porque é um governo que negocia o tempo todo. Agora, não pensem que vai ser fácil, não vai. A saída de Bolsonaro nesse processo, ela, na realidade, nos permite respirar novamente a política, mas nos coloca numa situação de já nós vermos claramente a formação no Brasil entre quem é a situação e quem é a oposição, que até agora, né, quando estava tudo meio nebuloso, né? O Arthur Lira é o quê? A situação, é a oposição? O discurso do Pacheco foi o quê? Foi de situação? Foi oposição? E daqui a mais alguns meses essas coisas vão se tornar cada vez mais simples de se perceber.